Tudo bem, pessoal? Aqui de novo, tá? O jogo foi para prorrogação, já estou na madrugada de sábado para domingo. Deu a Argentina avançou, tá? Para enfrentar a Inglaterra na segunda semifinal que vai ser disputada na quarta-feira. O jogo de hoje da Argentina contra a Suíça foi disputada na cidade de Kansas, no estado de Missouri, tá? E, enfim, é, o jogo terminou 2-1, foi na prorrogação, 2-1, né? E é impressionante o quanto uma expulsão besta, tá? O jogador tentando ludibriar a arbitragem, então foi uma expulsão justificada. O quanto essa expulsão besta e justificada, ela alterou, né, o rumo do jogo. Ela criou um plot twist, ela criou uma reviravolta do jogo a favor, por exemplo, da Argentina, né? E foi massacrando e na prorrogação principalmente conseguiu fazer, né? Na verdade foi 3-1. Falei 2-1, foi 3-1, tá? Mas enfim, é... me chama a atenção. É... E antes da Copa começar eu falava, né? Eu dava a minha opinião que a Argentina, ela tinha como ponto fraco as laterais, né? Não tinham laterais assim tão austeros, tanto na marcação quanto no apoio ao ataque, que o adversário poderia explorar isso, né, no time argentino. Mas uma coisa que eu não levei em consideração, tá? Por se tratar da Argentina, por se tratar de 26 convocados, 16, 17 jogadores estiveram na última Copa do Mundo do Catar, Copa do Mundo que a Argentina foi campeã, tá? E na minha opinião teve méritos nas conquistas, né? Não só porque o Messi, por exemplo, fez gol em todos os jogos de mata-mata em 2022, mas jogadores coadjuvantes, né, de luxo, como por exemplo De Paul, McAllister, né? Ainda estava lá o grande companheiro do Messi, o Ângelo Di Maria, né? Entre outros, né? É, contribuíram para essa conquista, tá? A Argentina em 2022 não foi somente Lionel Messi, teve esses jogadores que deram suporte, né? E para o Messi, né, poder finalmente conquistar uma Copa do Mundo. Então eles também tiveram, né, importância, né? E esse mesmo time praticamente, né, nessa Copa do Mundo, tá me chamando a atenção o bagaço que a Argentina vira, principalmente no segundo tempo dos jogos. O Leonel Scaloni, o técnico, muitas vezes ele tem que fazer substituições, não pensando exatamente na parte tática, mas pelo menos para procurar restabelecer uma certa austeridade física, restabelecer o fôlego do time, tá? E, enfim, olha, Argentina e Inglaterra, eu posso até dar um pequeno favoritismo para a Argentina por conta do Lionel Messi, que está fazendo uma Copa do Mundo, por incrível que pareça, melhor do que a Copa do Mundo do Catar. Na hora que no Catar ele foi um monstro, e aqui está sendo algo, sabe lá, quando não fez gol hoje, mas sabe, na maioria das vezes que tocou na bola, tomadas de decisões, na maioria das vezes foram positivas do que negativas, tá? Mas mesmo assim, olha, se a Argentina não tomar cuidado, principalmente essa parte, essa queda de rendimento físico, e até não é tem tanto rendimento físico, mas principalmente rendimento técnico também, né? Eu falei de jogadores como De Paul, McAllister, são um arremedo de jogadores do que eles foram 4 anos atrás, né? 3 anos e meio praticamente, né? Porque a Copa do Catar foi no final de 2022, né? Teve que ir para a final de 2022, entre novembro e dezembro, sabe? Eles são arremedos de jogadores do que eles foram lá naquela conquista extremamente importante para a Argentina em 2022, tá? Mas aí o jogo hoje, a coisa meio que facilitou para a Argentina por causa dessa expulsão besta boba que eu já vou chegar lá, tá? A Argentina
ela chegou nessa fase de quartas de finais depois de uma virada histórica para cima do Egito, né? A Argentina estava perdendo de 2-0 do Egito, tá? Até mais ou menos uns, deixa eu dar uma olhada aqui, tá? Até mais ou menos uns 34 minutos do segundo tempo, estava perdendo de 2-0 para o Egito. E aí, a partir dos 34 minutos, a Argentina, né, principalmente, né, comandada pelo Lionel Messi, que havia perdido um pênalti no primeiro tempo, comandou uma virada, uma reação histórica, né, com o Cristian Romero fazendo o primeiro gol, depois o Messi empatando, né? E aí, na minha sincera, humilde opinião, né, o Egito, depois que tomou o gol de empate, ao invés de dar uma segurada, sabe, dar uma respirada, levar o jogo para prorrogação para se recompor, não, foi querer partir para ataque, para fazer o terceiro gol, e aí a Argentina nos acréscimos, praticamente uma jogada de contra-ataque, foi lá, virou o jogo e venceu, tá? Talvez, caso a Argentina venha conquistar o título dessa Copa do Mundo, né, que agora tem chance de fazer isso acontecer, com certeza muitos torcedores argentinos vão lembrar desse jogo de oitava de finais com o Egito, né? E a Suíça chegou aí passando pela Colômbia nas oitavas de finais, tá? Foi, na minha opinião, o pior jogo da fase de oitavas de finais. Esse jogo foi em Vancouver, no Canadá, se não me falha a memória. E eu fico imaginando como é que a Colômbia foi ser eliminada. O jogo foi para decisão de pênalti, né? Foi ali que a Colômbia foi eliminada pela Suíça. Mas, mesmo o jogo sendo um jogo truncado, travado, a Colômbia teve as melhores chances de gol. A Colômbia tinha mais time, né, do que a Suíça, né? Jogadores como James Rodrigues, né, João Arias, Luiz Dias, Richard Rios, que passou pelo Palmeiras, né? Mas a Colômbia, infelizmente, acabou sendo eliminada por esse time, né? O time da Suíça, que é um time tecnicamente limitado, tá? Eu considero um time ruim, mas mesmo assim deu trabalho para a Argentina hoje, né? Tava torcendo muito para essa quarta de finais Argentina e Colômbia, porque eu acho que daria mais jogo, daria mais liga, tá? E talvez a Colômbia tirasse um proveito maior dessa queda argentina no segundo tempo do que a própria Suíça fez, tá? Mas vamos lá, tá? A Argentina, né, não trouxe muita novidade na escalação do time, tá? Foi basicamente o time que o Leonel Scaloni geralmente sai jogando, tá? Aí eu lá jogando com Emiliano Martínez no gol, Molina na lateral direita, na zaga o Romero e o Lisandro Martínez, grande zagueiro esse Lisandro Martínez, o Tagliafico improvisado ali na lateral esquerda, Paredes como um único volante realmente de contenção, uma linha de três ali com o Depou, Enzo Fernandes e McAllister, e na frente Messi e Julián Álvares, né? Dessa vez ele optou por jogar com o Julián Álvares do que com o Lautaro. Foi uma decisão até achei certo ponto boa, porque o Lautaro, aquilo que eu falei da outra vez, parece que o Lautaro ele está carregando o Contani, parece que ele não me lembro de uma Copa do Mundo que o Lautaro tenha jogado bem com a camisa da seleção argentina, mas enfim. E a Suíça montou um time lá numa espécie de 4-2-3-1, né? E, enfim, no começo do jogo a Suíça experimentou fazer uma linha de marcação mais alta para tentar surpreender a Argentina, né? Mas aí com basicamente, vamos dizer assim, 15 minutos de jogo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, 10 minutos de jogo, né? A Argentina, dois escanteios seguidos, acabou chegando no gol, né? Dois escanteios cobrados sempre pelo Lionel Messi, seja pelo lado direito ou seja pelo lado esquerdo, né? Sempre ele cobrando, né? E aí o McAllister, né? Que é um jogador que, né,
foi lá, cabeceou no meio de dois gigantes e fez um bonito gol de cabeça, né? Deslocando o goleiro, né? E, enfim, a Argentina com 10 minutos de jogo fazendo 1-0, né? Mas mesmo assim não se impondo logo em seguida, né? Me chama a atenção também que a Argentina né, a exemplo da seleção brasileira, uma seleção que não tem muito repertório de jogada, tá? Seja, principalmente poderia compensar fazendo esse repertório de jogada em bolas paradas, levando com escanteio, cobrança de falta, mas também não tem isso. É uma seleção que também depende de roubada de bola na intermediária para fazer o jogo acontecer, o adversário perder bola na intermediária para fazer o seu jogo acontecer, sabe? Mas mesmo assim, com tudo isso, tem a inteligência, a genialidade do Lionel Messi de ficar, principalmente ali no terço final de campo, quando a bola não está um pouco distante dele, ele se movimentando ali para o espaço vazio, né? E sempre dando um toque para, mesmo quando ele não consegue carregar a bola, sempre dando aquele toque de primeira, né? Para ajudar na progressão do time, mas enfim, você vê que o resto do time parece que não tá na mesma vibe, não tá junto com ele. Se tivesse, então, a Argentina seria, na minha opinião, a grandiosíssima candidata ao título. Pode ganhar, né? Já chegou na semifinal, então pode até acabar vencendo a Copa, mas enfim, parece que os outros jogadores deveriam estar, sabe, de fato mais ali, né, antenados junto com o Messi, né? Então a Suíça começou a incomodar a Argentina, nem tanto pelas laterais, como é um ponto fraco, né? Porque o Molina e o Tagliafico acho que não são laterais de origem, né? Eles não conseguem apoiar tanto, ficam mais fixos, né? Mas mesmo assim a Suíça, mesmo por dentro da linha de marcação da Argentina, passou a incomodar a Argentina, né? E conseguindo fazendo passes ali, né, por dentro da linha de marcação, né? O Julián Álvares, ele foi um atacante que se movimentou bastante, tá? Então ele, vamos dizer assim, ajudou bastante o Messi, tá? Ele viria a ser um grande destaque do jogo também, tá certo? O Enzo Fernandes, pelo menos, acertou bastante passes, né? Tá? O Depou, uma atuação bastante tímida. O McAllister, apesar do gol feito também, né, uma atuação, tá, que não se destaca tanto. Lá atrás na zaga, já falei, o Lisandro Martins, grande goleiro, grande zagueiro. O Emiliano Martins também um grande goleiro. Aí vem o segundo tempo, né? A Suíça simplesmente começa a abafar a Argentina, tá certo? Começa a empurrar a Argentina para trás. A Argentina, se não é o Messi, não tem válvula de escape, tá? Isso é o que me chama a atenção, tá certo? Então, mais um passe por dentro da linha de zaga da Argentina, né? Numa tentativa besta de fazer impedimento, né? O Nodoi, né? O atacante que ficava jogando como 9 fixo lá na frente, né? Ele recebeu um passe extremamente livre na área, né? E ele fez a inversão de jogada para um companheiro, né? Não, foi o Embolou, né? Foi o Embolou que pegou a bola, né? Que é o jogador que joga como referência para ele. Ele fez a inversão de jogada para o Nodoi, né? E o Nodoi demorou uma fração de segundo para concluir. O Lisandro Martins, baita zagueiro, chegou travando ele bonito no carrinho, né? Aí teve situações de bola alçada na área, na cabeça do Nodoi, o Emiliano Martins fazendo defesas milagrosas lá atrás, né? E aquela coisa, e a Argentina não conseguindo se organizar, não conseguindo sair, parece que o tubo de oxigênio estava indo embora, sabe? A bola queimando no pé, e aí, sabe, de tanta pressão, né? Mesmo a Argentina mantendo uma posse de bola, vamos dizer assim, superior, né? Mas sem objetividade, sem agredir, sem bater no adversário. Aí veio o gol de empate, né? O gol de empate justo, até merecido, né? Jogada lá pelo lado direito da defesa argentina, lado esquerdo do ataque dele, né? Esse Nodoi fez uma tabelinha com o lateral dele, né? Uma triangulação, invadiu a área, né? E mandou a bola ali por debaixo do Emiliano Martins, empatando o jogo 1-1, né?
Isso lá na metade do segundo tempo, praticamente, e estava tudo dando a entender que a Suíça, né, por incrível que pareça, poderia até buscar a virada, né? Mas aí aconteceu o lance da expulsão estúpida que eu falei, né? Esse atacante, esse 9 de referência lá na frente, o Embolou, né? Qual é o nome completo do cidadão? Brel Embolou, né? Jogador do Rennes, da França, 29 anos, né? Ele, no final do primeiro tempo, ele tinha feito uma falta bastante estúpida no volante argentino, né? No único volante de ofício mesmo, de marcação que a Argentina tinha ali no meio de campo, que era o Leandro Paredes, né? Que já tinha tomado cartão amarelo, né? E aí numa jogada ali lateralmente, ele a princípio parecia que tinha tomado porrada, pancada desse próprio Leandro, né? Mas aí o árbitro foi chamado ao VAR, né? E enquanto, óbvio, ele foi chamado ao VAR e a exibição e a transmissão da FIFA exibiu o lance, né, para as emissoras credenciadas para passar o jogo, e ficou nítido que ele não sofreu falta porcaria nenhuma, ele fez uma simulação pífia, ridícula, patética, sabe? O jogador argentino nem encostou nele, tá? E aí não restou outra alternativa ao árbitro a não ser expulsar ele já tinha cartão amarelo, né? Aí fez aquela cena, chorou e tudo mais, mas aí foi retirado do campo pelo pessoal do comando técnico da Suíça, tá? E a partir daí, né, foi aquilo que eu falei, né, foi o plot twist do jogo, foi o ponto de virada do jogo, foi o ponto de reviravolta do jogo, porque a Suíça passou, o técnico suíço passou a fazer substituições para trancar o time, né? Deixa eu ver aqui, né? Antes durante até o acréscimo do segundo tempo, já foram 4 substituições que ele fez, tá? Ele foi montando um esquema lá, montou uma linha de que hora era uma linha de 5, passou a ser uma linha de 6, né? Logo após o goleiro, né? Com 6 lá, com 6 na frente, lá atrás, e 3 na frente, e 2 e 3 mais para frente, às vezes uma linha de 7 lá atrás, com 2 na frente, tá? Ou seja, trancou o time literalmente, né? Jogou passou a jogar para ficar com o intuito de tentar levar para prorrogação e oxalá, quem sabe, levar para pênalti, né? E aí, tipo, virou um jogo de defesa contra ataque, porque a Argentina, o Leonel Scaloni começou a fazer algumas alterações também, né, para ver se para colocar o time da Argentina para cima, né? Entrou o Lincoln Gonzalez para sair no lugar do Tagliafico, né? Tirou um lateral improvisado para colocar um atacante, né? Mais um atacante, né? Depois ele colocou o Lautaro Martinez no lugar do Depou, né? Ele tirou um dos homens ali, ele tirou o Depou, que era o terceiro homem de meio de campo, para colocar o outro atacante, o Lautaro Martinez, né? E aí ele colocou ali o Gonzalo Montiel, que trocou, né, lateral direito por lateral direito, né? Tirando o Molina. E aí ele foi, né, colocou o Thiago Almada, né, que foi campeão da Libertadores com o Botafogo, né? Para lugar do Enzo Fernandes, tirou mais um outro jogador de meio para colocar outro atacante, no caso um meio atacante, né? O Thiago Almada. E, enfim, ele foi depois, depois até o Otamendi entrou no lugar do zagueiro, o Romero, né? E também na prorrogação, né? O Flaco Lopes, né? O torcedor do Palmeiras sabe muito bem quem é, né? No lugar do único volante de contenção ali, o Paredes, né? E foi pro abafa, né? Ainda no acréscimo do primeiro tempo, no segundo tempo, o autor do gol da Argentina, agora eu lembro dele, deixa eu ver aqui, o McAllister perdeu um gol de cabeça incrível, tá? Incrível, numa bola lá que o Nico Gonzalez, né? Evitou que ela saísse pelo Nicolas Gonzalez, evitou que ela saísse para o fundo, ela foi alçada, ele perdeu um gol de cabeça incrível, né?
E aí cresceu muito o Julian Álvares aí, né? Fazendo, arriscando jogadas individuais ali na entrada da área, junto com o Lionel Messi, né? E, enfim, foi batendo e finalização de dentro da área. Tinha uma hora que ficava o time da Suíça inteiro dentro da área, não tinha ninguém saía, né? E aí o gol até acabou saindo de fora da área, né? No segundo tempo, na prorrogação, né, o Lionel Messi tentou fazer aquela jogada característica dele, de vir em diagonal e bater, dar a chapada de esquerda, né, o goleiro suíço fez uma grande defesa, né, na sequência da jogada, tá, a bola veio no pé do Julian Álvares, né, e ele de fora da área, de chapa de direita, num ângulo indefensável, um golaço, né, fez o segundo gol da Argentina, tá. Isso aí já era o minuto 111, 112, faltando 8 minutos para acabar a prorrogação, né? E aí, num dos contra-ataques, né? Que aí a Suíça teve que tentar buscar para levar para pênalti, né? O Lautaro Martinez, numa grande jogada também do Julian Álvares, né? Que ele poderia ter feito um golaço, o goleiro evitou, né? Na sobra, o Lautaro Martinez foi lá. Esse aí tava precisando mesmo, né? Foi lá, fez 3-1, tá? E assim a Argentina passou para fazer a semifinal contra a Inglaterra. Eu estava até desejando mesmo que a Argentina passasse, né? Porque agora nós temos 4 seleções campeãs do mundo disputando as semifinais, tá certo? Então tá decidido, tá? Os semifinalistas, tá certo? A primeira semifinal vai ser na terça-feira, acho que os 2 jogos devem ser às 4 da tarde, então domingo e segunda não tem jogo, tá? Agora a competição está afinando, vamos para o último final de semana dela, né? Próxima semana é a última semana de competições, faltando agora 4 jogos, os 2 jogos de semifinais, a decisão de terceiro e quarto e a finalíssima, né? Então na terça-feira, às 4 da tarde, a primeira semifinal França e Espanha, tá? Confesso que esse vai ser um jogo que eu espero mais, que eu quero, vou ver os dois, vou conseguir ver os dois, mas principalmente esse, né, que vai ser disputado lá em Arlington, tá? No Texas, tá certo? E na quarta-feira também às 16 horas da tarde, a segunda semifinal, tá? No caso, Inglaterra e Argentina, oficialmente o nome da Inglaterra vem na frente, são a Inglaterra e a Argentina. Esse jogo acho que é em Atlanta, né? Isso, vai ser em Atlanta, no estado da Geórgia, tá certo? Então, tá aí, tá certo? Eu acho, dou um leve favoritismo para a França no jogo dela sabe, tô meio balanceado aqui com Inglaterra e Argentina, porque a Inglaterra tem, eu acho que no conjunto tá se dando melhor do que a Argentina, tá? A Inglaterra está se doando muito nessa Copa, principalmente, né, o Jude Bellingham e o Harry Kane, tá? Mas por a Argentina ter um jogador genial como o Lionel Messi, vou dar aqui uns 51-49 para a Argentina. Mas a Argentina tem que muito tomar cuidado com essa questão de seus segundos tempos serem segundos tempos realmente ridículos, tá? Isso quando o primeiro tempo já não é ridículo, né? Como aconteceu no jogo contra o Egito, porque se não tomar cuidado com essa questão, provavelmente rode, né? Vai agora sim, vai enfrentar uma camisa de peso, né? Uma camisa de importância no futebol mundial, que é da Inglaterra, então todo cuidado é pouco, tá? Mas é isso, tá aí montada as semifinais da Copa, tá? A semana que vem a última semana de competições, tá? Terça-feira a primeira semifinal, França e Espanha. Na quarta-feira a segunda semifinal, Inglaterra e Argentina, tá? Deixa eu dar uma olhada no sorteio aqui, tá? No sábado que vem, às 18 horas, a decisão de terceiro e quarto em Miami, tá? Brasil jogou em Miami, e no domingo em Nova Jersey, tá? A decisão de terceiro e quarto no sábado que vem já será às 18 horas pelo lado de Brasília, e no domingo às 16 horas a grande final. Vamos ver o que vai acontecer. Eu
acho que provavelmente dê aí uma decisão França e Argentina repetindo a decisão de 2022, tá? Mas tanto França quanto Argentina tem que tomar cuidado com os seus respectivos adversários, tá? E a Espanha também, né, não está jogando aquilo que eu esperava que ela pudesse jogar, mas tem o rapaz Lamine Yamal que pode arrebentar, pode agaçar, tem o lateral barra ponta Cucurella que também pode incomodar bastante, tá? Então, mas a França é uma seleção que gosta muito de ter a posse de bola. Estou curioso para ver esse confronto, porque são dois confrontos de duas equipes que gostam de ter posse de bola, mas cada uma a sua característica, né? A França gosta de ter a posse de bola para ficar o tempo todo ali no ataque, incomodando, enchendo o saco, mordendo. E a Espanha é aquela coisa de toca daqui, toca de lá, toca de cá, espera, olha, vai, não, agora avança, agora não avança, enfim. Estou muito curioso para ver como é que vai ser esse jogo aí, tá? Então é isso, tá? As semifinais estão decididas. Deixa eu ver aqui, antes de fechar o vídeo, como é que tá a tiraria, né? Agora na liderança tá a tiraria dessa Copa. A liderança está com o Mbappé 8 gols e 3 assistências, Lionel Messi 8 gols e 2 assistências, apesar de já estar eliminado o Erling Haaland, tá? O norueguês, 7 gols e nenhuma assistência. O Bellingham ainda vivo na competição, né? O Jude Bellingham 6 gols e uma assistência, o Harry Kane também 6 gols e uma assistência, e o Dembélé 5 gols e 2 assistências. Tem aqui o Oyarzabal, né, atacante espanhol, a Espanha já está na competição, né, 4 gols e uma assistência. Então a briga pela liderança aqui da tiraria está interessante, né? Principalmente envolvendo o Mbappé e Lionel Messi, mas ali tem o Bellingham e o Harry Kane também chegando junto, tá? Então é isso, acho que eu vou encerrar por aqui, tá certo? E terça-feira tem mais. Tenha um bom final de semana, um ótimo domingo para vocês, tá? Pelo menos para quem mora aqui na região de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, região da Baixada Santista, a previsão de sol durante a semana inteira, né? Até o outro domingo, tá? Parece que está tendo uma progressão de temperatura, está subindo cada vez mais, né? O que não é propício para essa época do ano inverno, mas é essa informação que está rolando aí, tá bom? Então tudo de bom para vocês, cuide da sua saúde, tá? Dá um like aí se gostou e se puder compartilhem, valeu? Tá aí, fui!